tonight and give me soul tonight. Give me your soul tonight. Give me anything tonight. Está no ar mais um Tudo Artesanal e hoje super recheado porque nós pensamos exatamente em você que está em casa buscando algo para fazer, mas principalmente para se encantar. Que tal você pensar em fazer um aromatizador muito show? Só que nós pensamos em trazer também aquela dica super especial de como usar aquele frasco que muitas vezes você tem na sua casa e aí ele está guardadinho para aquela hora especial. Ou colocar aquele brilho mais que especial no seu aromatizador e conseguir a resposta que as pessoas buscam. Mas o programa tá show, sabe por quê? Também nós vamos atender a sua pergunta e o seu e-mail. Que tal você hoje tirar todas as dúvidas sobre como fazer um sabonete líquido espesso, cheiroso demais, mas com todos os truques para você nunca mais errar? Esse é o Tudo Artesanal, que resolve, que responde, está aqui, prontinho para você. Tem 1 hora de programa pela frente, hoje eu começo o programa, mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha o que eles trouxeram para você exatamente hoje. Bom, um dia desses eu recebi minhas amigas em casa e eu presenteei cada uma delas com este suplá, que nada mais é que uma tampa de uma caixa. Então elas jantaram tudo, depois saíram, foram para a sala e lá eu coloquei para sobremesa essa tampa e cada uma delas levou o presentinho. Bom, e é bem tranquilinho de fazer. Agora é aquela hora de conseguir te explicar como fazer um sabonete líquido. Você que está longe, que tentou, mas o seu sabonete líquido ficou fininho, fininho, essa é a hora de você aprender. Eu fiz há pouco tempo a Orchid Oncidium Cherry Baby, que é aquela que tem uma arominha de chocolate, mas na verdade choveu, o pessoal gostou bastante, mas choveu foi e-mail para que eu fizesse também a pintura da chuva de ouro. Então estou aqui atendendo também ao pedido de vocês. Então eu vou começar com um tomate que todo mundo tem em casa, utilizando vários ingredientes que eu tenho certeza que você tem aí para fazer ainda hoje. Se você não vai começar um jantar, mas para fazer um lanchinho antes de dormir super leve, também combina muito bem. E agora, já com tudo prontinho, eu vou ensinar vocês como fazer um aromatizador fantástico e com uma mistura de cheiro que com certeza vai fazer sucesso aí na sua casa. Para começar, eu vou colocar o álcool. A brincadeira precisa de 70% de álcool. E como eu vou fazer aqui 1 litro de aromatizador, eu vou colocar então 700 ml de álcool de cereais. É interessante a gente falar sobre o álcool porque o álcool de cereais ele é derivado de milho, não vai ter cheiro de álcool bem forte e ele é muito especial para você fazer perfumes e aromatizadores, tá? Ele macera do jeito certo e não é um álcool etílico que muitas vezes a gente encontra e tem aquele cheiro de álcool super forte que interfere e também enfraquece a sua essência lá no final da brincadeira. Agora, eu trouxe uma mistura de cheiro que vocês vão adorar. Olha qual é a brincadeira. Eu vou colocar leite de cabra. Eu vou fazer aqui, ó, com 50 ml do leite de cabra. Eu lembrei da canela com leite de cabra que vocês adoram. Então, eu vou colocar aqui, ó, 20 de canela, tá? Só 20 de canela e petit gâteau para ficar muito top. Já que todo mundo viu aí na Make aquela matéria que nós fizemos do leite de cabra com toque de canela e adoraram, que tal agora você colocar um pouquinho de petit gâteau e deixar mais fantástico ainda? Como que a gente faz essa brincadeira? Sempre que eu for fazer um aromatizador, você, para abrir a essência e também deixar ela mais diluída, você vai colocar primeiro o álcool e jogar a essência aos poucos no meio do álcool e dissolver ela. Isso faz com que você tenha uma resposta muito mais forte e cada vez que eu aprendo coisas aqui, eu levo para você aí de casa. Então, ó, coloca mais um pouco de essência, mistura com uma espátula ou uma colher de inox, você faz a brincadeira e tá aqui. Agora, eu vou colocar o restante, misturo também e vou fazer o seguinte. Vou limpar o meu becker. É legal porque nesse processo
já passei 2 dicas legais para vocês. 3, né? A de mistura de essência, aqui, como abrir a sua essência para ela perfumar mais. Às vezes você acha que abrir a essência é fazer a brincadeira de tirar a tampa, não é só o tirar a tampa. É deixar ela mais explosiva. E também limpar o becker para você aproveitar toda a essência que você está colocando aqui. Para finalizar, eu pego água mineral e vou colocar 200 ml de água mineral. A dica da gente de hoje é fazer um aromatizador não só cheiroso, mas com o passo a passo dele perfeito, mas também com a cor certa e uma pigmentação dourada bem fantástica. Já que está chegando o Natal e todo mundo quer arrasar, olha o que eu vou fazer. Vou colocar 5 gotas do marrom e vou fazer a brincadeira de colocar 1 gota do vermelho. Consegui um tom aqui. Vou colocar um pouco mais forte, ó. Vai na gotinha para vocês não errarem. Vou colocar mais 2 do marrom. E agora eu vou pegar 1 colher de café e vou medir 1 colher de mica pó dourado. Tá aí. É legal porque a mica aqui dentro mistura bem facinho, tá? Quando você vai usar a mica no sabonete, é interessante que você dilua ela primeiro ou no seu extrato ou na essência, para que ela fique assim, ó, bem show. Olha que lindo. Aprenderam? Tem também a dica de maceração. Para você deixar ela com aproximadamente 20% mais potência do que você conseguiu agora, você vai colocar um saco plástico aqui, vai colocar um elástico e vai levar isso 18 horas para dentro do armário. Passadas 18 horas, você vai tirar de dentro do armário, tira o plástico e deixa em cima da bancada. Não pode pegar vento para não vir poluição ou qualquer cisco. E aí você deixa ela aberta, então você pode colocar também uma touca aqui em cima que deixa passar o cheiro e fazer o processo normal. Isso você deixa 6 horas fora e 18 dentro, repetindo o processo 3 dias. Isso potencializa a essência, macerando ela e também eliminando esse restinho do cheiro de álcool que fica aqui, tá? Para finalizar, escolhi um frasco bem lindo, trouxe várias opções de frascos aqui para vocês. Já que ele está bem misturado, você vem, completa seu frasco e tá perfeito. Making of me, it's so hard to see what is breaking in me, and I don't know. My therapist had. Esse é um frasco de meio litro que dá para você vender aproximadamente R$80 o seu aromatizador e consegue não só uma resposta super positiva, como você também consegue valorização e reconhecimento do seu cliente. Todo mundo vai adorar, com certeza, arrase na sua casa e a gente está aqui exatamente para isso, para te ajudar e também te ensinar em como ter sucesso. Quer aprender isso e muito mais? O programa está só começando e a gente já vai para o intervalo rapidinho e eu já volto. It tells me no, I'm in a chorus line tonight. Look up, keep your head up. Estamos de volta e olha só, agora a Diná disse que vai te ensinar um truque fantástico, não só fácil, mas também que dá para você pegar peças aí na sua casa e já fazer hoje e deixar a sua casa um pouco mais linda. Quer aprender? Então, agora é com você, Diná. Bom, a dica que eu tenho hoje é uma dica super fácil, rápido de fazer e qualquer um que está em casa pode fazer. Aqui eu tenho uma cúpula, na maioria das vezes as pessoas querem forrar, né, ou não sabem o que fazer, joga fora, vai lá e compra outro. E a ideia da gente aqui é sempre reciclar, gente. E eu tô aqui justamente por isso, para você aprender a valorizar o seu dinheirinho e gastar pouco. Então, são essas as dicas que a gente dá aqui, pensando na sustentabilidade. Bom, uma cúpula antiga, uma cúpula velha que eu tinha em casa, né? O que eu fiz? Usei espessante acrílico, que você acha em casas de artesanato, mistura com tinta na proporção tipo 3:1, mais ou menos, tá? De espessante acrílico para tinta. Mistura a tinta da cor desejada, aqui eu usei o meu verde Veneza, passa a tinta misturada com o espessante acrílico. Preparei a superfície direitinho, tudo bonitinho. E aqui eu fiz a vegetação, sombreei aqui, ó, cada cerejinha. Olha que lindo que fica, gente. Então, assim, reaproveite o que você tem pintando com todas as ideias que a gente tem aqui, tá? E assim, e você não vai gastar nada, você entendeu? É assim, o que você vai gostar? Absolutamente nada. Você vai comprar somente o espessante acrílico, mistura com a tinta, pode ser acrílica ou PVA,
E daqui eu usei o meu filete, o liner, misturei 3 tons, que eu digo na vegetação a gente tem que misturar 3 tons. Um marrom claro, um marrom muito escuro e um bege, que eu chamo de maple sugar, é um creme, imita um pouquinho assim um tom de manteiga. E aqui a ponta do pincel, ó, você pode fazer as cerejinhas com o filbert, aqui ou seja o língua de gato. Eu fiz as folhas em 2 tons, que é o que eu sempre ensino aqui, um verde mais claro e um verde mais escuro. E olha que lindo que fica, gente. Então assim, reaproveite o que você tem em casa, gastando pouco, não precisa gastar absolutamente nada e fica aí super bonito. Esse é do meu quarto, por exemplo, gente. Espero que vocês tenham gostado, mas fiquem por aí. Agora é aquela hora de conseguir te explicar como fazer um sabonete líquido. Você que está longe, que tentou, mas o seu sabonete líquido ficou fininho, fininho, essa é a hora de você aprender. Hoje eu peguei até aqui no armazém uma aluna que mostrou como ela fez e mostrou que estava bem fino. E ela falou, então, como que tá? E eu vou mostrar para você que eu, daqui de longe, não tenho como saber se você colocou muito anfótero ou pouco anfótero. Então, nessa hora, é hora de você prestar muita atenção e você aí conseguir ter o seu sabonete líquido como você sonha. Bem espesso e bem show. Então, vamos me posicionar aqui pra gente te explicar. Primeiro, eu vou precisar de 200 ml de base para sabonete líquido. Essa é uma base que ela tem na composição glicerina destilada, tem na composição um sobreengordurante, que é um óleo de coco, tá? Que é um amido 80, um derivado do óleo de coco. E eu vou usar a base de sabonete líquida neutra. Essa daqui, então, é transparente, tá? E neutra. Tem também a perolada. Então, primeira etapa, eu coloquei 200 ml da base de sabonete líquido. Continuando, eu vou colocar água mineral. Pega uma água que você confie, uma água que você sabe que está livre de bactérias e que você está acostumado já a comprar. Essa água vai ser o que vai aumentar o volume do seu produto. Então eu coloco 800 ml de água mineral. Até agora eu tenho 1 litro de produto aqui dentro. Você pode misturar. Se você misturar para um lado e para o outro, você já percebe que faz muita espuma, porque essa base de sabonete líquido ela é composta por uma grande parte de lauril, então você não precisa de colocar mais se você está pensando em deixar ele mais espumante. Você tem que reduzir a quantidade de água. Peter, eu queria que ele fizesse o dobro de espuma, então você vai pegar e tirar metade da água, tá? É desse jeito que você faz, mas só dessa mexidinha que eu dei aqui, olha o tanto de espuma que já fez, e eu não bati, hein? Então, é uma base perfeita, tá? Que nós temos, é uma base exclusiva aqui do Armazém Peter Paiva para você conseguir fazer esse produto e não ter mais problema. Próximo passo, eu vou colocar agora a parte da essência. Eu escolhi a essência Magnólia, que é um cheiro bem delicioso, um cheiro de flor, mas um cheiro bem sofisticado. Vocês vão colocar de 20 a 40 ml de essência, tá? Então tá aqui, eu vou colocar para ficar bem cheiroso. 40 ml de essência. Você percebe, ó, aí de casa vocês vão perceber que na hora que você joga a essência, por ela ser oleosa, ela turva a minha mistura. Perfeito, é normal, tá? Não se preocupa que daqui a pouco você vai resolver isso. Em seguida eu vou colocar o extrato. Hoje eu peguei aqui um extrato, ó, de avelã, tá? Para ficar bem hidratante, de 40 a 80 ml do extrato. Poderia ser o de aloe vera, amêndoas. Um extrato que vende muito bem, as pessoas adoram, é o extrato de leite de cabra. Tem o extrato de mel. Tudo prontinho para você entender a propriedade dele e perceber que o extrato foi colocado aqui para você explicar para a pessoa que vai usar que tem um extrato vegetal derivado de uma planta que traz isso, aquilo e aquilo para a pele. E isso vai fazer com que você tenha uma resposta bem mais, tá, positiva. Misturei bem, tá aqui, bem misturadinho, ó, para um lado e para o outro. Agora eu vou colocar a cor. Para essa magnólia, eu pensei em utilizar 2 gotinhas do rosa, tá? Então, olha como já pega uma cor, gente. Vou colocar 2 gotinhas do vermelho, 3 gotinhas do vermelho. Olha como fica um rosa mais antigo. Olha que legal. Se você quer deixar um pouquinho mais forte, não coloca o rosa, coloca o vermelho, tá? Porque o rosa, como o nosso rosa é pink, ele vai deixar bem aberto e muito vivo. E aí perde um pouco esse ar sofisticado que você pode estar tentando dar para o seu produto. E se você quiser fechar essa cor, você coloca 1 gota do marrom,
e aí faz com que você quebre um pouco o vivo dele. Então tá aí, a cor que eu escolhi para o meu sabonete líquido. Perfeito. Já coloquei aqui a base, que é o que vai limpar e também vai trazer um pouco de oleosidade para sua pele. Já dissolvi com a água, então tá na medida certa, não vai ressecar a sua pele. Já coloquei o perfume, já coloquei a parte dos ativos vegetais e já coloquei a cor. Tá pronto. Se você fosse usar uma válvula espumadora, que é aquela que entra ar e sai, aquela bolinha tipo de espuma de barbear, ele já tá pronto. É só você colocar lá dentro. Mas, se você quer colocar ele numa saboneteira, escolher uma saboneteira linda para você usar, você vai precisar de espessar. Porque a pessoa olha um sabonete líquido fino assim e acha que você colocou água e ele tá ralo. Ele não tá ralo, ele tá ótimo. Porém, por conta dos óleos que você colocou aqui dentro, desregulou a viscosidade do seu sabonete líquido e agora você precisa espessar, que aí é o medo e o que acontece aí do outro lado. Vou explicar para vocês. Esse produto é o anfótero. Esse anfótero está no lugar da salmoura e ele precisa exatamente de ser colocado aos poucos. Para quê? Para elevar, tá, a viscosidade do produto. Porém, se você jogar um monte, não vai virar gel e nem pasta de lavar panela, de arear panela. Ele vai, se você exceder a quantidade, afinar também. Então, o que você está fazendo? Você está colocando o anfótero, colocando até chegar bem nessa beirinha, bem perfeito, grosso, ao ponto de você tirar o sabonete líquido e ficar um buraquinho ali dentro. Fica uma depressão e depois ele já fica uniforme de novo. Como que eu coloco? Você pode medir de colher de sopa em colher de sopa até você perceber que ele espessa. Ou você vai colocando aos poucos e vai diminuindo a quantidade de anfótero que você põe. Então, ó, eu sei que é complicado assim de se explicar, mas eu quero explicar bem direitinho para você conseguir fazer. Eu venho aqui, coloco um golão, ó, e vejo se ele já adiantou alguma coisa. É difícil você jogar esse gole inicial e já passar, tá? Então, eu vou colocar mais um, só que agora eu vou diminuir ele. E olha só, misturei, já percebi que ele engrossou um pouco. Ok, então eu diminuo também. Se você quer fazer bem perfeitinho, nessa, 40 ml, mais 40. Quando você perceber que ele começou a espessar, 30, e aí vai diminuindo mesmo. Olha como ele já tá show. Tá vendo? Já voltou também a transparência, ó, para quem tá vendo em casa, olha que legal. Já voltou a transparência. E agora eu jogo um montão para ficar bem grosso? Não, porque vai ultrapassar. Eu venho aqui e coloco, ó, uma quantidade e paro. Vou diminuindo mesmo. Olha que delícia. Aí você pergunta, Peter, mas a essência que eu usei não foi nessa velocidade, porque de essência para essência muda totalmente. Porque o que está controlando aqui essa história de ficar mais fino e ter que usar mais anfótero é a essência que a gente usa. Por exemplo, se eu uso uma essência de laranja, que ela é bem oleosa, eu vou ter que usar bem mais, tá, anfótero. Coloquei aqui, ó, tá? Show, olha que delícia. Vou pôr mais um pouquinho. Parei, você viu que eu comecei o gole e parei. Pra quê? Pra eu não ultrapassar. E aí eu percebo, gente, que ó, vou colocar a espuma pra baixo. Eu percebo que ele tá ficando bem espesso. Tá aqui. Ok? Misturei. Se eu, por acaso, achar que ele tava engrossando, ó, aqui ficou mais pesado ainda. Tá uma delícia esse. Ó, o Magnolia, então, é uma sugestão bem show pra vocês. Porque ele espessa e fica, ó, bem show, bem fantástico. Puxa, quase nem cai da espátula. Se por acaso você ultrapassar, tô deixando ele grosso, como vocês viram agora. E aí eu coloquei um gole, ó, um pouco maior. E você fala, Peter, ele tava engrossando, mas não sei o que aconteceu. Que ele, deixa eu ver se com esse gole eu consegui afinar. Vou mostrar pra vocês o ponto, que aí vocês entendem até quando vocês erram. Tá vendo que agora ele já tá caindo e já tá mais fino? Ele tá no ponto de você ter ultrapassado a quantidade de anfótero. Se por acaso você ultrapassou, ó, joguei um golão. Agora a gente vai ultrapassar a brincadeira. Vocês vão ver que ele parece que tá grosso, mas quando você joga, ele tá caindo, ó, mais ralinho. Tá vendo? Ele já turvou também, se vocês perceberem, ele turvou. Quando aconteceu exatamente isso, foi porque você ultrapassou a quantidade de anfótero. Aí eu peço para você fazer o quê? Vem aqui
e coloca um gole pequeno, não muito grande, de lauril. Quando você ultrapassa a quantidade, tá, de anfótero, você vai precisar de colocar um pouquinho de lauril para ele, olha só que legal, para ele consertar esse seu erro. Olha que show, voltou a ficar espesso. Então é assim, se você for colocar bem medidinho, bem certo e diminuindo a quantidade do anfótero, você não vai ultrapassar, porque ficou grosso assim, ó, como vocês estão vendo. Tá vendo? Eu puxo, fica um buraco lá dentro, ó. Quando você for colocar bem devagarzinho e não ultrapassar, ele fica assim. Se você ultrapassar um pouquinho, você percebe que ele estava grosso, mas o fiozinho cai fino. Isso faz com que você tenha percebido que errou e tenha que colocar esse gole de lauril. Perfeito, resolvemos. Cheguei na quantidade certa, na viscosidade que tá, ó, bem linda, bem grossão. Toda vez que eu chego nesse ponto, eu não sei ainda se ele já realmente tá no ponto que eu queria, porque esse monte de espuma que tá aqui não tá deixando eu ter essa certeza. Então, o que que eu preciso para passar tudo para vocês? Pedir que vocês, ao chegar nessa viscosidade que vocês acham que tá perfeita, antes de você deixar ele descansar para sair todas essas bolhas, eu peço que você coloque mais um gole da base de sabonete líquido, que foi o primeiro produto que vocês colocaram. Porque a base, ela tá neutra e ela vai aumentar a probabilidade de vocês terem acertado a viscosidade do seu sabonete líquido. Falei bastante, né? Ufa! Mas ó, é para vocês entenderem que dá para deixar ele bem show. Olha que lindo. Você que tá em casa agora, ó, olha só que show isso. Vou virar aqui para vocês verem. Deem uma olhada. Olha que legal. É o jeito que a gente pensa no sabonete líquido. Fica até o desenho ali, ó. A espátula para aqui, tá vendo? Ó, se eu colocar aqui, a espátula cai bem devagarzinho. Esse é o truque para você fazer um sabonete líquido perfeito. Não dei um segundinho de folga de falar para vocês conseguirem ver tudo e a gente aproveitar ao máximo o nosso tempo. Mas ó, não para por aí, porque eu fiz esse aqui exatamente para você e a gente ainda tem mais 2 blocos super especiais e você vai amar com certeza. Making of me. It's so hard to Bom, um dia desses eu recebi minhas amigas em casa e eu presenteei cada uma delas com este suplá, que nada mais é que uma tampa de uma caixa. Então elas jantaram tudo, depois saíram, foram para a sala e lá eu coloquei para sobremesa essa tampa e cada uma delas levou o presentinho. I'm in a chorus line tonight. Look up, keep your head up high, look up. Wake up, it is time, it's time. E hoje, independente do tema, eu vim de energia, vestida de amarelo, com uma vitrine amarela que é para encantar, para levantar o astral de todo mundo, para você que está aí no sofá meio desanimado, meio sem vontade, para você que está de pé, mas continua desanimado ou sem esperança, muita luz, essa energia do sol, o amarelo que traz vida, que traz esperança, que traz vontade de realizar e de ser feliz. Nós vamos começar com a chuva de ouro, é a orquídea Oncidium. Há pouco tempo eu ensinei a orquídea, que é Oncidium também, mas a Cherry Baby, que é uma versão que é mais marronzinha, vocês vão se lembrar, e tem o aroma de chocolate. Mas na verdade o que eu recebi, o pessoal gostou bastante, mas eu recebi uma chuva de e-mails pedindo que eu trouxesse também a Oncidium, que é a chuva de ouro, para que eu desse os detalhes da pintura e das cores. Então eu tô aqui atendendo aos pedidos, e se você tem alguma dificuldade ou algum desejo, escreve pra gente, tudoartesanal.com.br, e a gente vai sempre procurar atender o pedido de todos vocês. Então vamos começar pelo passo a passo da orquídea. Sempre a modelagem com massa natural. Vamos abrir um pedacinho aqui, relembrando, isso é uma coisa que eu faço sempre em quase todos os passos, mas é sempre bom lembrar, ou para você que está assistindo pela primeira vez, possa acompanhar. Então, uma massinha natural, eu vou abrir com um rolinho, numa espessura aproximada de 1 milímetro. E vou posicionar o molde que foi retirado a partir de pesquisa da flor natural. Vou posicionar, esse é o labelo central, e com um alfinete em ângulo reto, eu vou simplesmente passar em volta do desenho, recortando. Tirou,
reserva a massinha. Em casa sempre esconde esse pedacinho que sobra no saquinho ou num potinho para que não resseque. O espalmar é apertar uma palma contra a outra, retirando toda a marca de seda que possa ter acontecido ou ocorrido aqui no recorte. Espalmou, a gente vai marcar agora algumas linhas que são características da espécie, tá? Bem no centro do labelo, como se fosse um vestidinho de bailarina. Desenhou. Isso nada foi inventado, tá? Isso foi base de pesquisa da espécie mesmo, a gente procura fazer uma réplica. Quanto mais próximo, melhor, para que fique uma peça decorativa, mas também com classe, né? Bem fina, bem bonita e bem diferenciado. Aqui eu tô fazendo um movimento de vai e vem, que é para criar um efeito natural no labelo. E dar esse despertar de que é uma flor realmente natural. Dei o movimento, vamos posicionar aqui para mostrar para vocês. Ela não fica uma flor chapada, fica totalmente diferenciada. Aqui eu adiantei um pouquinho o passo, que são as pétalas, que é a segunda parte da flor. Da mesma maneira eu recortei, espalmei e vou afinar todas as pétalas com esse movimento de vai e vem. Vai e vem, vai e vem, para que ela fique ondulada e pareça como no passo anterior da Cherry Baby, eu chamei de aranhinha, fica parecendo uma aranhinha com as perninhas enroladinhas. Então aqui a gente tem já seco as duas partes da flor, que é o labelo central e as pétalas. Para quem tem o interesse de desenvolver todo o passo, vai lá no nosso vídeo, está disponível o passo a passo da Oncidium Cherry Baby, que é igualzinho a esse no pistilo, tá? O mesmo pistilo das duas orquídeas são iguais. Deixou secar, vamos introduzir aqui no labelo um pinguinho de cola. Vamos depositar aqui um pouquinho de cola. Com o palitinho, pode ser a ponta do palito ou que se tiver na mão, na verdade. Quando a gente está desenvolvendo, a gente vai pegando o que está na mão. Posicionou, colou e aí introduz a outra parte, que é a segunda, que são as pétalas. E cola da mesma maneira. O importante, deixa eu frisar bem, é que fique posicionada as 3 pétalas, são 5 pétalas, 3 ficam para a parte de cima do labelo e 2 ficam escondidas na parte de trás. Esperou 12 horas, deixar secar e a gente vai fazer a pintura, que é básica. Eu vou fazer a pintura base para dar a cor do amarelinho e depois a gente vai fazer as manchinhas também, porque o mais importante, característico dessa orquídea, são as manchas, na verdade. Então vamos fazer só a pintura base aqui, para dar a introdução. Papelzinho sempre. Eu fiz uma diluição, na verdade, de tinta dessa vez, mas você pode trabalhar com o secante de cobalto também. Se for o secante, acompanhando sempre os passos que eu desenvolvo, umedeceu no secante e na tinta. Aqui eu diluí 3 gotinhas do diluente para tinta óleo e a proporção de tinta, para que fique, olha, é uma sopinha mais pastosa, não é água não, tá? É pastoso, olha. E aí você vai só depositar pelos 2 lados com calma, em casa, com tranquilidade. Vai pintar toda a peça nesse tom de amarelo pelos 2 lados. Sempre que você fez pintura, tudo que é pintura a óleo, eu sempre tenho falado várias vezes aqui, você pintou com pincel de seda, você vai aguardar os 2 minutinhos e com o pincel seco, sempre, e macio, você vai com movimentos circulares, retirando toda a marca de seda, todo o excesso de tinta para retirar também o brilho, para que ela fique com esse aspecto, um amarelo lisinho que não dá para perceber se foi tingido, se foi pintado, tá bom? E aí a flor tá pronta para receber as manchinhas. Então vamos lá, agora a gente vai usar o secante de cobalto. Nesse processo não pode diluir a tinta, somente usar o secante de cobalto. Então umedeceu o pincel no secante de cobalto, retirou o excesso no papel absorvente. A gente vai fazer uma misturinha do marrom Van Dyck com o carmim, para que consiga um marrom avermelhado, que é característico da cor das manchinhas da Oncidium. E aí a gente vai fazer simplesmente um escorregar da mão,
uma coisa bem natural. As alunas falam assim, agora quem treme a mão fica mais fácil, porque muitas vezes é uma dificuldade, é um problema mais sério quando a mão treme. Nesse caso, olha, é um facilitador. E aí você vai fazendo as manchinhas de forma bem aleatória. Aqui ela lembra uma zebrinha até, puxadinho, ou uma oncinha, mais uma oncinha eu acho, né? Pra lá, pra cá, pra que fique com esse aspecto. Todo manchadinho. As pétalas você vai fazer pelos dois lados. O labelo somente esse centro. Aqui o pistilinho, algumas manchinhas na orelhinha. Nas pétalas, desculpe, todas elas. E pelo lado avesso, somente as pétalas, o labelo não. O labelo só fica com a transparência, mas ele é somente amarelo, tá? Acabou de fazer as florzinhas, aí enriquece o seu arranjo, se anima. Se enche de energia com a cor da própria chuva de ouro. Faça os botõezinhos também, olha que gracinha. São pequenas coxinhas miniatura, bem pontudinha, no arame 26, pintado da mesma maneira. Base amarela, manchinhas no tom vermelho, marrom avermelhado, tá? Depois que você desenvolveu isso, aí a gente vai fazer amarração e toda a estruturação, todo esse processo. Eu tento trazer o máximo de ideias para vocês, mas é um processo mais lento as orquídeas. Então, para quem quer aprender todo o passo completo, tem também disponível material apostilado, alessandraace.com, e todas as dicas e tudo que vocês precisarem, sempre estamos aqui para atender vocês. So hard to see what is breaking in me, and I don't know. My therapist tells me yes. Gente, agora há pouco no intervalo ali tava falando, gente, que cheiro maravilhoso. Eu tô tentando fazer com que essa espuma estoure logo pra eu dar um pouquinho pra ela, porque ela disse que quer levar dessa vez um pouco desse pra casa. E Lê, ó, a dica foi show aí, hein, ó. E eu vou conseguir tirar aqui essa espuma de cima pra você levar pra casa, e também pra mostrar pro pessoal como colocar no frasco e dar certinho, que ficou bem grosso, mas eu vou mostrar pra vocês. Agora, a Dina tá ali, já prontinha pra mostrar pra vocês como fazer, tá? Um suplá, pintura de um suplá, e deixar fantástico. E lembra que você pode escolher a cor aí que combine perfeitamente com o seu jogo americano, com o seu prato, e deixar tudo lindo, porque o encantar faz parte da nossa vida e tem que fazer parte da sua vida também. Dina, é com você. Bom, um dia desses eu recebi minhas amigas em casa e eu presenteei cada uma delas com este suplá, que nada mais é que uma tampa de uma caixa. Então elas jantaram tudo, depois saíram, foram para a sala, e lá eu coloquei para sobremesa essa tampa, e cada uma delas levou o presentinho. Bom, e é bem tranquilinho de fazer. Aqui eu passei um fundo, que é um marrom bem escuro, quase preto, não é preto, tá? Um marrom bem forte mesmo. Peguei o próprio pires, o pires de sobremesa, gente, e marquei aqui. E depois o outro de café e marquei o lado interno. O que eu vou fazer? Aqui eu passei o fundo de palha, tá? Então, aqui eu vou fazer agora a sombra seca. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou fazer a sombra seca de concreto com meu pincel crescente. Tiro o excesso. E vou fazendo aqui um pouquinho da sombra seca. Eu vou fazer isso antes de fazer as pinceladas, para não tirar a tinta, tá? Só um pouquinho aqui. Vou manchar um pouquinho só. Tô usando o tom de concreto, tá? Aí, eu pego meu pincel chanfrado, com a mesma cor, e vou fazer a borda aqui do prato. Muito bem, pincel bem largo para ficar bem transparente. Bom, e aí eu pego o preto e vou fazendo os biquinhos, como tem aqui normal, essa ondinha, tá? Do pires. Pego o preto, por isso que eu precisava de um tom que fosse abaixo do preto, tá? Vou usar o tom de preto, tinta acrílica, porque ela é mais forte. E vou com o meu chanfrado e dou uma entradinha aqui, ó. Dá uma quebradinha no prato. Olha, um cantinho ou outro. Tá dando pra entender? Olha só.
E a tinta acrílica ela é bem forte, né? Então, por isso que eu preciso da tinta acrílica. Muito bem. Aí tá, fiz a quebradinha aqui do prato, aliás, né? O prato de sobremesa. Agora eu vou fazer uma sombrinha interna, aqui onde tá o prato menor. Toda a volta. Mão bem leve, nada de apertar o pincel, para não marcar a sombra. Muito bem, fiz isso, o que eu vou fazer? Agora as rosinhas. Pode ser pincel round ou arredondado, pode ser o chato, que eu chamo de flat, ou se não o filbert, que é o que eu vou usar agora. Pego aqui meu tom de roxo, olha só, e um pouquinho do branco. Também para fazer essas pinceladas é bom tinta acrílica, tá? Porque ela é mais densa. Então, a pincelada, branquinho para cima, pincelada em formato de C e fecho. Vírgula, de fora para dentro, olha só, de fora para dentro. E faço isso umas 5 vezes. E vou formando as florzinhas. Vou fazer com rosa agora mais claro. Vou dando as pinceladinhas. E lembrar um pouquinho aquelas xícaras antigas, né? Aqueles conjuntos. Fica bem lindinho. E eu digo, é um presente super especial, não é? A pessoa nem contava com isso, de repente falei, não, cada uma vai levar o seu. E elas adoraram. E aqui eu vou pondo várias rosinhas, vou brincando. Olha que graça que fica. Aí eu vou pôr um pouquinho do tom de verde para as folhas. Pego um pouquinho do verde escuro, um pouquinho do verde claro, a mesma coisa, que eu chamo de carga lateral dupla, e venho colocando aqui um pouquinho aqui das folhas. Vou pôr um pouquinho mais de verde forte que está precisando. E fica uma pintura bem delicada, bem leve, olha só. Jogar um pouquinho mais para cá. E com o meu filete, o liner bem fininho, aqui eu tô com 18/0. Pego o meu verde um pouquinho mais escuro e vou puxando os galinhos. Aleatório, olha só. Prático de fazer, uma coisa que fica super bonita para presentear. Olha só que lindo. E aqui aproveito para fazer a borda também, tá? Olha só. Venho aqui e vou fazendo toda a borda. Aí quando elas voltaram da sala, aí lá já estava escrito, né? Eu escrevi o nome de cada uma delas, peguei o giz, escrevi o nome delas e bom apetite. E aqui você pode fazer uma colherzinha, um garfo que vocês quiserem. Tá? E aí, pode ir brincando, vai fazendo o desenho que vocês quiserem. E olha que dica super legal para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Diná, arrasou e o melhor, eu tive uma ideia. Uma vez em uma feira, uma mega, eu comprei 6 suplás, tá lá em casa. Já pintei de branco e tá prontinho para receber uma pintura agora pro final do ano. E aí você me deu a super dica. E o melhor, para você que tá em casa e quer pegar mais dicas e saber como pintar o seu suplá perfeitamente com a técnica que você pode escolher, é só você acessar o YouTube e lá tem o canal da Rede Aparecida ou o nosso canal do Tudo Artesanal e você consegue assistir todos os vídeos e pegar também parte a parte que a Diná fez ou trouxe uma dica e um truque aí pra vocês. E aí vocês conseguem com certeza agradar todo mundo e fazer aí o seu final de ano ficar mais lindo ainda. E agora, para atender vocês, o que nós trouxemos? Trouxemos aqui a dica da glicerina para ela ficar bem transparente e bem perfeita. Tem um pedacinho aqui, vou cortar para vocês, tá? Quando você faz ela bem serena, bem tranquila, manipula ela direitinho, ela fica assim, ó. Muito show, né? Aqui eu coloquei o extrato, ó, de amêndoas, então ele deu uma leve amarelada, mas olha como fica fantástica a transparência. Olha que show. Pronto, lindo, né? Então, vou mostrar para vocês como nós fazemos. Primeiro,
eu vou utilizar a base glicerinada transparente e as pessoas falam, ah, mas eu usei uma base que eu peguei aqui na minha cidade. A nossa base, ela tem mais de 10% só de óleo e isso faz com que ela tenha essa resposta. Essa é uma formulação que eu trouxe quando eu trabalhei em Portugal, tá? Uma fórmula que veio, na verdade, da Espanha e nós trabalhávamos com ela quando eu dei assessoria para a construção de uma indústria lá. E isso me deu know-how para quê? Para eu entender um pouco mais o que ela precisa para ela ficar com uma textura muito show, com uma hidratação perfeita e com essa transparência, que é o mais importante, que é o que vocês sonham. Isso então vai depender primeiramente da base. Isso faz toda a diferença. O mínimo de álcool que ela tenha vai dar mais resposta, o máximo de qualidade que ela tenha vai trazer resposta e a gente diz, nós estamos aí com uma base tipo A. Eu acabei de chegar dos Estados Unidos e lá eu busquei as bases que os handmade soapers usam lá e ela tem uma grande diferença da nossa. Então assim, para quem começou buscando uma base boa, a gente já está aí num caminho muito legal. Comparada com a europeia, comparada com a americana, nós temos uma base muito show que atende todas essas loucuras que nós fazemos com a glicerina. E agora, como fazer para que ela fique bem fantástica? Primeiro, vou colocar na panela esmaltada, vou derreter ela e vou ter ela desse jeitinho aqui. Quais são os truques? Primeiro, limpar bem a borda e deixar muito limpinha. Segundo, passados 10 minutos após o derretimento da sua base, tampada esses 10 minutos, você vai colocar todas as propriedades. Então, eu tirei do fogo, ela está sem a tampa. Quando eu tiro do fogo, coloquei no fogo, ela está sem a tampa, eu tirei do fogo, limpei tudo, tampei. E agora, passados 10 minutos, eu coloco todas as propriedades. Tudo bem que, algumas vezes, utilizando essências da família das laranjas, elas são bem oleosas. Isso faz com que dê uma turvadinha. Isso acontece em 2, 3% dos casos. O que eu peço para vocês, quando você perceber que está bem oleosa a essência que você colocou, então algumas acontecem isso, você vai aumentar o Lauril. Aumentando o Lauril, ele dissolve um pouco essa gordura e faz com que fique mais transparente. Esse é o primeiro truque. Segundo, mantendo ela, tá, tampadinha aqui, o que acontece é que o vapor que está ali dentro, que sobe, vai fazer com que estoure todas as bolinhas, ela fique bem serena e bem tranquilinha e você agora vai conseguir fazer o quê? Fazer essa brincadeira do tê-la com muita calma na sua forma e aí você vai conseguir essa resposta sem bolinhas nenhuma dentro e assim bem transparente. Então, primeiro, a manipulação é muito importante. Segundo, a base glicerinada é o que vai mandar nessa história. E terceiro, você deixar ela descansar e deixar ela totalmente calminha, ela vai trazer mais respostas positivas para vocês. Aqui o que eu fiz? Peguei um paninho, enrolei para um lado, enrolei para o outro, porque é uma forma que ela pode bambear um pouco. Coloquei ali, agora eu vou completar a minha forma. Aqui sempre eu misturo, mas eu sempre deixo a colherzinha aqui dentro para eu jogar bem devagar. Jogando devagar, gente, eu consigo, ó, uma respostinha só com essa bolha que vai ficar em cima, que às vezes você fala para mim, Peter, mas eu não queria essa bolinha. Essa bolha, porque eu fiz essa queda, é impossível que não aconteça, só vai resolver, por isso que eu deixei o becker aqui, se você fizer o quê? Se você simplesmente jogar no becker, olha só, bem devagarzinho pelo canto, aí você não tem nem essas bolinhas, perfeito? Joguei no becker, depois que eu joguei no becker, eu venho aqui, no cantinho da forma e baixinho, sem ter essa cachoeira, eu jogo ali e olha só a diferença. Porque às vezes você deixou descansar os 10 minutos, tá vendo? Tá aí, ó. Deixei descansar os 10 minutos. Descansados os 10 minutos, eu jogo aquela altura desse tamanho, fez ter essas bolhas, que muitas vezes você não gosta. Para não acontecer isso, coloca num becker ou na nossa jarra funil, joga mais baixinho que ela fica desse jeito. Então, transparente dentro, ela vai ficar e vai ficar perfeita. Agora, se você não quer também essas bolhas, isso não é feio, porque são bolhas por conta da cachoeira que você fez. Você joga mais pertinho e ela fica assim, ó, como vocês estão vendo. Ele vai mostrar as duas para vocês, ó.
E aí vocês vão entender a diferença de uma e da outra. Perfeito? Mas se ficou desse jeito com essa bolinha, não joga o álcool, porque o álcool aumenta o índice de retração do seu produto, também inibe a essência. Não é legal. Quanto mais álcool, pior é. Então o que você pode fazer se aconteceu isso? A partir do momento que você tirar da forma, tá durinha, tirou da forma, vem com um pano úmido, tá? Não o álcool, venha com um pano úmido. Aqui, ó, de pertinho vocês vão perceber. Tem um pouquinho de espuma essa, não tem? Então, ó, venha com pano, lustre, você tira isso, tá? Ó, vem aqui, passa do outro lado o paninho. Você vai gastando ele e você consegue ele bem transparente. Não vou apertar pra gente não gastar muito ou comer muito sabonete aqui, tá? O tamanho do sabonete. Mas você vai tirando, ó, e aos pouquinhos você vai perdendo todas as bolhas, bem de leve. Então, quanto mais carinho, melhor. Quanto mais cuidado e também técnica, melhor ainda. A gente tá aqui exatamente para isso, ó. Conseguir tirar e deixar ela. Se você deixou com qualquer marca o seu sabonete, também uma dica para você, antes de embalar, tirar qualquer marquinha e ficar bem transparente, passa o pano, com a mão bem limpinha com álcool você passa essa parte da mão aqui e aí deixa ele sem a marquinha do pano também e bem transparente. E não esqueça de embalar perfeitamente. Essa foi a dica e os truques que eu tenho para você deixar a base cada vez mais transparente e arrasar. A gente já volta, eu vou para o intervalo rapidinho, não sai daí porque tem muito mais programa para você e daqui a pouco, ó, a gente volta com a Jana com um tomate recheado para você fazer ainda hoje. Look up, keep your head up high, look up. Wake up, it's time, it's time. Estamos de volta e olha só, gente, eu queria dizer para você exatamente que tá aí do outro lado que é extremamente importante a gente saber a sua opinião. Que tal você mandar e-mail pra gente contando o que você tá achando dessas modificações que a gente tá adaptando exatamente ao seu gosto. Você manda e-mail, a gente vê exatamente como colocar aqui dentro do programa, porque essa hora ela é feita pra você. E se você tá gostando, manda seu ok. Se você tem qualquer crítica, manda pra gente poder entender, porque se você tá do outro lado, exatamente para nos ver, para nos assistir e para entender e também usufruir de tudo que a gente faz do lado de cá, então escreva que a gente está aqui exatamente para isso, no contato@tudoartesanal.com.br. Agora, se você escutou agora há pouco eu falando sobre um tomate recheado fantástico que a Jana vai fazer, simples e que dá para fazer ainda hoje, então é só você ficar preparadíssimo, porque agora ela vai passar tudo que você precisa para arrasar aí na sua casa. Hoje eu trouxe uma ideia muito legal para você receber bem, como sempre. Vocês sabem que eu gosto muito de fazer esse tipo de ideia, de montagem de prato, de decoração de prato. Hoje, como eu disse, voltando de viagem super light, a minha receita não podia ser diferente. Mais light ainda. Então eu vou começar com um tomate que todo mundo tem em casa, utilizando vários ingredientes que eu tenho certeza que você tem aí para fazer ainda hoje. Se você não vai começar um jantar, mas para fazer um lanchinho antes de dormir super leve, também combina muito bem. Então eu vou fazer um tomatinho que eu já tenho aqui, olha só. Um tomate comum, que vocês têm em casa mesmo. Eu peguei esse tomate com uma colher, eu fui cavando aqui dentro e tirei toda a sementinha dele. Depois que eu tiro essa semente, eu deixo meu tomate escorrendo só um pouquinho de cabeça para baixo, só para sair a polpa do tomate e não ficar soltando água quando a gente for comer. Então esse é o meu tomate já preparado para a gente rechear. Preparei o meu tomate e eu vou fazer o recheio. Para o meu recheio, aqui hoje eu vou colocar milho. Eu gosto muito de milho, eu acho que dá uma crocância super diferente na receita que a gente está preparando. Atum, que também é bem fácil da gente ter em casa. Você pode substituir por sardinha, você pode substituir por frango. Frango, quando a gente utiliza em salada fria, também fica muito saboroso. Então, se tiver frango em casa, também dá para fazer. Hoje, como eu estava usando já o pimentão, eu vou colocar o pimentão nessa receita também, lembrando que, para não ficar com aquele gostinho ruim do pimentão, para não ficar lembrando do pimentão, a gente tem que tirar aquela películazinha branca que ele tem. Aqui eu estou utilizando o pimentão vermelho, o verde e um pouquinho de cebola.
Quem não gosta de cebola, retira a cebola. Quem gosta mais, coloca mais. Se você gostar de alho, também pode colocar um pouquinho de alho. Enfim, aí vocês vão temperando com o que vocês gostam mais e também com o que vocês têm em casa. Aqui eu tenho maionese light. Como eu tô fazendo um prato light, a minha maionese não podia ser diferente. E aqui eu vou misturar. Olha só o colorido que fica. Fica muito bonito, além de muito saboroso. Olha só. Misturando bem a maionese. Se a TV passasse cheiro, vocês iam ver o perfume que fica. Só de sentir esse perfume já abre o apetite, por mais que a gente tenha acabado de comer. Então aqui eu tenho o meu recheio pronto. Olha que divertido. Para você receber um amigo, para você receber uma visita, para você fazer para os seus filhos. E aqui eu vou rechear o meu tomate. Com bastante recheio. Deixa bem colorido fora. Olha só que legal. Todos eles. Aí a gente pode ou montar um prato inteiro, ou montar como eu tenho aqui numa travessa, utilizando o que vocês têm em casa. Ou já deixar as porções prontas por pessoa, que também fica bem legal. E aí quando a pessoa chega na sua casa, você só serve, deixar na geladeira para ele ir esfriando, para ele ficar bem geladinho, também fica muito legal. Também é uma sacada muito legal. Olha só. Mais um. Pra gente montar o nosso prato. Fala se não dá vontade de comer só olhando. Se vocês sentissem o cheiro, então fica maravilhoso. Olha só. Aqui eu já tenho os meus tomates recheados. Vou colocar no pratinho para vocês verem como fica essa montagem. E vou decorar com uma salsinha. Olha que lindo. Cortar um pouquinho mais. E uma salsinha. Fala se a sua visita, se é seu parente, o seu filho, o seu lanche, se eles não vão amar essa preparação. E aí vocês podem acompanhar ou com uma massa, ou com um peixinho grelhado, com uma refeição bem leve. Façam em casa, não deixem de fazer, porque é rápida, prática, utilizando tudo que vocês já têm para sua família ter um carinho especial, uma atenção especial e um gostinho mais especial ainda. Keep your head up high, look up. Eu escutei agora no nosso câmera que essa receita é simplesmente fantástica. Eu acho que é porque é fácil de fazer também, com ingredientes que você tem na sua casa e que muitas vezes você pode fazer agora. E é exatamente isso que a gente tenta fazer com você e para você. Que tal você pegar as nossas dicas e somar a sua vida, fazer com que você tenha todo esse charme, toda essa vontade de fazer. Tudo isso que a gente faz aqui é exatamente pensando nisso, o que pode motivar você. Motive-se. Motive-se, mas lembre que as pessoas sempre traz aquela sementinha. Mas se você não levar para sua vida, não fazer isso ter valor, ter força, muitas vezes a gente deixa um monte de coisa passar. Aproveite tudo que passa pela sua vida, aproveite tudo que você possa usufruir da melhor forma. Faça da melhor forma. Eu friso, não canso de dizer para você que é importante você fazer acontecer. A gente te ajuda, nós estamos aqui, mas esse fazer é tão gostoso e tão fascinante que há 15 anos atrás, quando eu fiz aquela primeira barra de sabonetes, que eu tirei um sorriso do meu rosto maravilhoso e comecei a perceber que isso emanava para a vida dos outros também, eu resolvi dividir o que eu tenho de melhor. Divida o que você tem de melhor. Se você precisa de um ombro, se você precisa de alguém que realmente possa ouvir o que você tem, as suas opiniões, é importante também, mas divida com essa pessoa logo em seguida o que você tem de melhor. Aquele abraço, aquele eu te amo, aquele sorriso. Coisas que muitas vezes a gente deixa dentro de uma lata, formatado direitinho, e a gente não usa. Use. Use porque a sua vida pode ser cada dia melhor. Nós estamos preparadíssimos para no programa que vem começar a nossa série de Natal. Olha só, esse ano para você fazer mesmo, usar tudo que a gente tem de melhor, nós preparamos, já recebemos, nós estamos bem adiantados, já recebemos toda a decoração de Natal. Quais são as sugestões de pauta para que você faça desse Natal o melhor Natal da sua vida? Faça mesmo, a gente está aqui exatamente para isso. Terminei essa 1 hora de programa aqui juntinho com pessoas que eu amo, que trabalham com a gente, mas também estão aqui, prontos para te atender.
consiga fazer isso todos os dias, que a nossa luta, isso se chama exatamente vida. Obrigado por estar do outro lado, obrigado por confiar na gente e confiar nesse coração que a gente tem e que a gente tenta fazer bater, pulsar aí do outro lado desse vidrinho. Obrigado mesmo e eu te espero aqui com o especial de Natal do Tudo Artesanal. Tells me yes, I'm in a chorus line tonight. My family tells me no, I'm in a chorus line tonight. Look up, keep your head up high, look up. Wake up, it is time. E para você que está aí esperando agora o programa Sabor de Vida começar, eu vou começar mandando um beijão para todo mundo, para toda a equipe da Rede Aparecida, mas principalmente para essas duas pessoas maravilhosas que dividem também o que faz, o que experimenta antes do programa começar. Dora, mãezona, um beijo. E Beth, ó, nosso coração aqui tá todinho assim, ó, batendo para ouvir exatamente o que você tem de mensagem do seu programa que sempre arrasa. Um beijão e um ótimo programa para vocês. Tells me yes, I'm in a chorus line tonight. My family tells me no, I'm in a chorus line tonight.